Muito inesquecíveis. Inacabados em... continuação! Não, volta do que não deveria ter sido, porque se fosse pra ser teria Meio sido. tantã ele. Foi sinistro ali atrás, hein? A empresa dele, ele achava que era, tipo, São sinistros. Deus Suede, Gosto de citros. que era a natureza. E ele tornou o Deus Suede dele, que era a natureza, né? Coisa mais extraordinária e magnífica e sem explicação. Ele tornou a sua empresa. Então ele chegava lá, ele tinha uma certa autoridade, tinha uns assuntos familiares ali que eu também não vou me aprofundar, porque eu não me aprofundo nessas coisas familiares, fofoqueiro não. Fofoqueiro não. Só sei que ele chegava e o pessoal ali tinha um certo medo dele e o pessoal ali pagava o barato que está oculto aqui entre a família, pagava ele ou alguma dívida louca aí, ou invenção com materiais que eles construíam. E ele estava indo lá quase todo dia, depois passou aí quase toda hora, e todo minuto e todo instante. Né? Sempre que ele vinha, os caras pagavam barato para ele, ó que safadinho. Ele queria os tesouros para honrar a empresa, mãe natureza, Deus Suede na mente dele. Ele achava que estava fazendo bem, de verdade. Ó. Não estou culpando ele, estou apontando os fatos por enquanto. Mesmo que às vezes pareça em tom, né, em sentido culpativo, mas não. Tá, tinha uns motivos, cada um com seus motivos ou não motivos e blá blá blá. Daí ele tava indo tanto lá que só tinha sobrado uma roupa e eles não tinham nem mais coisa para fazer roupa, a matéria-prima, madeirada, que eles iam ter que cavar aquilo, blá blá blá. Daí só tinha essa armadura. Ele falou, não, vocês sabem, né, que é um item por pessoa no caso, blá blá blá, e ainda por vocês não terem, vocês vão ter que dar alguma outra coisa para mim. E essa única armadurinha aqui vai vir de bônus ainda, então uma coisa de cada. Daí a única coisa que eles tinha sobrado que eles poderiam dar e tal. Pensaram, né, naquele momento, eram os anéis. Deu os anel, ele foi lá na mãe natureza, pôs o barato lá, blá blá blá. O pai e mãe, vou comentar isso aqui rapidinho, ele também achava que eram os baratos loucos da mãe natureza que aparecia. Ele nunca tinha visto que era esse carinha que colocava lá. Na verdade, ninguém sabia que era ele que colocava lá. Igual o carinha que colocava placas lá na história do Contos de Contos dele, nas histórias, blá blá blá. Que talvez já vi no futuro, ano passado, não sei que tempo você tá. Daí... Deixa eu aproveitar o lapso e falar que esses anel aí não pega nada, né? Tava na mente, sumiu, peraí. Daí ele não sabia, porque ele vinha escondido assim, pra ninguém ver, porque ele tinha uma certa vergonha de adorar a mãe natureza, a empresa dele, Deus Suede, blá blá. Ele ia de algum jeito lá pela terra madeirada, sei lá, capa da invisibilidade madeirada, um negócio assim que nem eu sei, mas ele ia lá e punha os tesouros. Daí ele foi lá, pôs os anel, blá blá, e saiu fora. Também eu acho que ele era um gnomo disfarçado, e ele tem outras histórias loucas por aí, enfim, deixamos pra lá. Gnomos. Daí, um dia a sábia coruja estava em cima de uma árvore, brilhosa. Vi a notícia ali que os caras inventaram uma proteína, não sei o que as árvores vão brilhar, velho. Tipo poste, não sei o que, no Japão, vir lá, enfim. Daí ele tava lá, eles faziam a dentadura dele, não sei o que, e ele viu que o verdinho, finalmente alguém viu que alguém pôs os baratos loucos aqui, os baratos loucos, pra... Palavra que eu esqueci, depois eu acho que eu lembro. Daí ele desceu lá, ele que pega ele que traz essas coisas, por quê, né? Não sei o quê. E ele também achava, assim como o pai e mãe aqui, porque já era um condicionamento mundístico ali, que o barato tinha a ver com manifestações da própria natureza de Deus, mas ele pensava que era a própria manifestação, como se fosse plantas nascendo. De madeira? Ele pensava que nascia esse tesouro, que era a beleza do mundo, Deus se expressando. Daí ele viu que não era um carinha louco, que ele viu saindo fora e que o carinha louco nem era da família, era um gnomo disfarçado. Daí que ele ficou super revoltado. A coruja era até inteligentinha, mas depois dessa deu um baque tão forte, uma revolta,
que aí ela tava desatenta e ela quis chutar o balde mesmo. E ela foi lá e aos poucos roubou todo o tesouro lá da floresta. E um dia... E aí ela guardou os tesouros, todo mundo estranhou lá que Gnomos foi pra outra história aí. Limpando sua barra, os Clarinha. tesouros tinham sumido, não sei o que. E o gnomo não tinha pensado que se ele colocasse os anéis aqui, os caras iam ver, né? Daí ia ficar algo estranho. Não viaja, isso aí é fácil, você cria um problema onde não tem. Como eu vou amarrar essa história? Ó, na boa. Acho que eu vou dar uma de Clarica. Não vou dar uma de Clarica não. Deixa eu pensar. Vai, senta no trono de Suede agora. Ao vivo e ao morto. Daí... Não, eu só tô pensando aqui como resolver o conflitinho de ideias. Na verdade, eu até já pensei numa solução, sério. Só que eu tava tentando pensar em outra, mas vai ser essa mesmo. O próprio gnomo lá, que fingiu que era da família não sei o que, falou: esses anéis, por causa que vocês não tinham o rolo da família deles, que vocês não me deram a armadura, blá blá blá, a roupa, como punição lá, que pegou, que ele ia ficar de graça, ia ter que dar algo ainda que eles deram os anéis. Esses anéis, talvez até Deus, natureza, blá blá blá, vai castigar vocês. Todo mundo acreditava em Deus, natureza, blá blá blá, mas ele investia na empresa, entendeu? Blá blá blá. Os outros só viam os baratos aparecendo, etc. Daí ele falou ainda, jogou, né? O conjuro da mentira, que tem a ver lá com as coisas que eu falei. Mentiu mesmo, ele mentia pra caramba, né? Culpado, vamos culpar o mentiroso? Não, ele também tem condicionamentos pra até ter algo errado ali, algo dentro ali que faz ele mentir. Então, entendeu? Ele é também vítima de si mesmo e do mundo. Enfim. Rebeca. Daí... Valeu, Rebeca. Daí ele falou: ainda Deus pode castigar vocês e esses anéis como símbolo do castigo para vocês, né? Sempre terem o pagamento que vocês devem para mim ou para qualquer um. Deus talvez puna e faça anéis como esse aparecer lá na floresta para vocês sempre que olharem lembrarem disso. Seus, entendeu? Seus não pagadores. E falou isso e saiu fora, daí ele ia pôr os anéis lá e os outros iam pensar que aconteceu aquilo da fúria de Deus mesmo, falando pra eles agir corretamente, pra pagar os tributos, blá blá blá, do rolo louco. Resolvi a parte que tinha entrado meio em conflito. Daí, a coruja estava vivendo normalmente no dia a dia, blá blá blá, fazendo suas trocas, etc. Rebeca, Faustão! Vamos! Deixa o cachorro falar. Daí... Mas ela estava escondendo os tesouros lá. Por alguma hora, se precisasse, alguma coisa, etc. Ela estava ali. Ela, na fúria lá, né, virou ladroa mesmo. Culpada e irresponsável mesmo, né? Aquilo lá. Daí, o povinho lá continuando na pobreza. Fizeram algumas roupinhas, se alimentavam, deram um jeito, conversaram lá, pelo menos um pouquinho de união. A sociedade, no geral, tinha um pouquinho para suprir as necessidades básicas. Como talvez você tenha visto, quem sabe, uma outra história lá, que também era uma cidade que era assim. Não que sejam cidades diferentes, não que não sejam a mesma. Daí eles já saíram da história, o final e a confusão aqui é a parada da... Eles viveram de boa porque o Gnomos lá não voltou mais a encher o saco deles. O Gnomos talvez, né, viu ali que mentiu, pisou na bola, se arrependeu lá com vergonha também, outras coisas, enfim. Nada a ver. Seguiu outro caminho, mas ainda tava vários condicionamentos, né? Enfim. Daí continuaram a viver de boa, a mãe, o pai e o filho aqui também, só estranharam que os baratos ali, a natureza sumiu. A coruja também passou
virou ladrona e mentirosa também, porque quando perguntaram pra ela, você sabe sobre os baratos aqui? Ela também falou que não sabia. Vixe. Daí... E ela não sabia que o pai e mãe aqui tinha um filhinho, ele só tinha saído uma vez pra rua, foi no dia que ele viu o tesouro, blá blá. Um dia também, no penúltimo dia, entre aspas, no Você tá quase nu aí, né? O pelado de ideia. o dia que ela pegou a última coisa que tava lá na floresta, o tesouro, ela pegou e quando ela voltou lá pra ter certeza que não tinha mais nada, o filhinho da outra pai e mãe tinha saído de novo e ele tropeçou numa pedra lá, meio falante ou não, e desmaiou. Daí ele tava lá e ele era tão fofinho, ele era tipo um bichinho de pelúcia, filhote, humano, blá blá blá. Ela passou e ela achou que era um tesouro também, porque era tipo de pelúcia mesmo, não era carne e osso, blá blá blá. Viajou. Bichinho, era uma pelúcia madeirada, não era carne e osso madeirado como isso, porque cada espécie ali tinha um barato diferente. Daí ela pensou que era um tesouro lá do gnomo, blá blá, e pegou o filho da outra, ela nem sabia. E a outra também não contou pra ninguém, que a outra tava com vergonha, porque só ela era a única que era pai e mãe, ela já sofria uns certos preconceitos assim que a sociedade pensa. Isso é bônus pra quem queria bônus. A sociedade lá tentava esconder o preconceito que tinha para com o pai e mãe lá e tal, mas mantinha o mesmo. A casa continuara mantendo-se esquecida. A casa? Ai lá veio Otsak. A nave não sei o que. Mambembe itinerante de Suede, Nix e seu grupo de 7 de um só, 8 Valks. Enfim, a coruja, por exemplo, ou podia, digo, o pai e mãe, podia ou ter visto de relance a coruja voando com algo nas mãos, no horário que ela não levava nada e tal, geralmente, que ninguém saía pra floresta madeirada e tal, seguiu a coruja e encontrou seu filho lá e os tesouros todos. Ou outra versão inventada é que a pai e mãe ficou desesperada e tal, acabou revelando pro pessoal que tinha tido um filho de si mesma e tal, e até que a sociedade a acolheu. Ou posso criar uma versão que não acolheu. Bom, as duas são conhecidas, embora a última talvez seja mais corriqueira e conhecida dependendo da coisa específica que estejamos falando. Enfim, não quero me aprofundar nessas coisas, mas aí, podiam ter acolhido a coruja, meio se arrependendo de ter pego o filho da outra, sem querer querendo, mas também com medo da sociedade, de pensarem que ela era boneco de pelúcia madeirada dófila, e que se falasse que pegou o filho e tal, não sei o que, podiam descobrir que ela que pegou os tesouros. Então ela, na ambição, Bribin, na sua corrupção interna, manteria agora sua profissão nova, sequestradora sem querer querenda. Esta era a profissão, não profissão, entenda. Aí, um dia, por qualquer situação que seja, o pai, mãe, bichinho pelúcia maior lá entrou na casa da coruja e viu seu filho e os tesouros. A coruja chega e bate papo loucos, e o bate-papo louco se dá. Aí a coruja explica que era o gnomo que colocava o tesouro e não Deus sué de natureza e tal. Aí pai e mãe, que essa versão é melhor, não tinha falado pra sociedade não, mas se falasse acolheriam lá e tal. Continuava com medo de se manifestar para as pessoas a respeito disso, e por outro lado também ela, na revolta fácil, reação social, né, queria não só parte do tesouro, como estava revoltada com a vida de tributo ao nada. Achava que Deus que punha os tesouros lá e tal também. Revoltara-se contra um imaginário Deus suede. Opa, nasceu persona, mentira, já tinha nascido. E não é um só não, digo, mentira, enfim. No meio de toda aquela confusão, e o menino que tinha batido cabeça perdeu memória e agora achava que a coruja era seu pai e mãe. Ela tinha inventado que era assim, e nem era. Daí sempre não podia mostrar que era de um sexo só. Qual? Não sei, velho, tanto faz, na mamenta. Porque eu não entro nessas coisas, não sou médico fofoqueiro, então... Bom, então, o medo, confusão e blas do pai e mãe fofinho levou ela a falar que queria todo o tesouro pra, sei lá, qualquer coisa aí, né? Ir pra outro país feito de madeira, outra. Sometimes fire? Isso. E a coruja ficasse com o menino, que seria um alívio doloroso pra ela, que nunca tinha realmente querido ter filho, mas um dia não aguentou e se furnicou-se. Santinas. Fudicou-se, como diria Zia. Enfim, coruja ficou com o filho, bichinho de um olho, e ficou com o tesouro.
ficariam e toda a sociedade normótica, parada, problemática, escondida poderia continuar assim, mas não porque eu digo, eles visualizaram algo e algo mudou. Um deles ali, do nada se apaixonou pelo outro ali, de 2 pontos. Se juntaram, o que aqui chamamos de casar, só que não com as regras sem amor daqui inventadas pela mente condicionada, pegada e tal, e dali também dos grupinhos de família. Mas por eles serem o bandido errado e o do um olho preconceitado, que sofria preconceito, se sentira vítimas mole e combinaram nisso, enfim, sei lá porquê, mas se olharam e se gostaram. Alguém ali, qualquer um, não vamos dizer quem, você quer saber detalhes, né, fofoqueirão? Alguém ali deu a palavra inicial que as coisas poderiam ser diferentes, poderiam formar uma família não família, falou meio gaguejando, mas falou, e o outro na transformação ali aceitou, e, entre aspas, e se abraçaram. Cena clássica de quase, né, final de filmes. Perguntas ficam. Continuaram escondendo o moleque? Oficializaram tal ligação pra sociedade? Não que tivesse, mas o público, entre aspas, ficou sabendo? Tudo isso, velho, não sei, porque eu não sou fifiqueira. Aí já são outras histórias. Aí se liga, quer saber de tudo? Se quiser dar como conto não terminado também que seja. Cansei desses contos idiotas. Vá, associei do caramba. Volta. Era a história de um narrador de história que nunca termina e pensou no pseudo-fim, zoa, não zoa, sou eu, Carica, minha história. Enfim, tchau. Nix. Assinei por ele. O eu venceu o mundo. Nix, Parabéns, Fernando, parabéns. Muitas aventuras e um lindo próximo. Propaganda do não fogão, fogaréu, não identificado. Nem sei do que tô falando.